Olá, sejam bem-vindos à Escola MF3, uma escola de filosofia. Sou o professor Cid Lopes. Nessa série de pequenos vídeos filosóficos, meu interesse hoje, e utilizando um pouco um roteiro aqui escrito, vou dar sequência em Aristóteles. Essa grande figura que eu falei no primeiro vídeo, seus aspectos mais gerais e essa sua contribuição para a filosofia. Aristóteles é uma referência do ponto de vista do conhecimento ocidental, ainda que na história do conhecimento, uma coisa que nós aprendemos é que nós temos, no caso Aristóteles, um grande vulto, porque suas obras na totalidade chegam até nós, da mesma forma também Platão, anterior, seu mestre, mas Aristóteles consegue fazer um tipo de escrita e uma quantidade de escrita que, de certa maneira, recolhe todas as tradições anteriores a ele e, digamos assim, dá um corpo estruturado a todas elas e avança em várias direções. Então, sempre é bom considerarmos em matéria de ciência essa questão de o indivíduo é efetivamente uma grande referência, mas não quer dizer que ele seja a única referência, que ele seja, digamos assim, poderíamos prescindir dos anteriores, de modo algum. É um autor que, para nós, é importante, porque justamente junta os anteriores. E isso, a importância não está dissociada dos anteriores. No entanto, ele é, sim, uma grande vulto. Nós poderíamos distinguir ou estruturar 3 linhas de trabalhos do Aristóteles, lembrando que, por exemplo, na parte de ética, que eu vou falar aqui ainda, muitas sociabilidades, ou seja, grupos que se reúnem e são articulados de modo filosófico nos nossos dias, faz referência, por exemplo, à ética de Aristóteles, quando não faz uso, na sua técnica pedagógica, da obra poética de Aristóteles. E estes contemporâneos, esses estudantes contemporâneos dessas sociabilidades acabam não entendendo a origem dessas questões. Essa é uma referência dessas sociabilidades, poderia que estou falando, por exemplo, de maçonaria, de eubiose e de várias outras que existem por aí. Elas teriam outras, digamos assim, referências históricas, não é só esta, mas esta é uma delas. Porque esta referência aqui histórica do conhecimento é uma referência para o que nós chamamos de sociedade ou de cultura ocidental. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, somos um país majoritariamente de cultura ocidental. E assim, a referência mais europeia, e depois nós poderíamos pegar outras culturas que também são referência por várias outras partes do mundo. E até mesmo podemos dizer que hoje há uma cultura global hegemônica que nós chamaríamos de cultura ocidental, que coabitam, convivem com culturas locais. No caso aqui do Brasil, nós temos culturas, por exemplo, importantíssimas, dos povos tradicionais, dos indígenas, e que tem sido também recolocada e posicionada como contribuições, inclusive muito pertinente em nossos dias para as questões contemporâneas. Mas, majoritariamente, somos esse país de cultura ocidental. E isto refere-se a essa base disto, essa ideia de Ocidente, parte de Aristóteles. Para bem e para mal, parte de Aristóteles. Então, as doutrinas filosóficas de Aristóteles, e aqui, mais uma vez, a título apenas de indicação, elas seriam classificadas em 3 grupos, que seria a ideia dos conhecimentos teóricos, que tem aí porque se chama de pura especulação. A palavra especulação em filosofia e em conhecimento, eu creio que é um pouco diferente da palavra especulação, por exemplo, imobiliária, especulação financeira. Eu creio que são coisas diferentes. Mas aqui no caso, a especulação estaria ligada à ideia da física, da metafísica e da matemática. Esses 3 grandes campos do saber
para Aristóteles, seriam os conhecimentos teóricos. Um segundo bloco seria os conhecimentos práticos ou ativos, que tem, obviamente, por fim dirigir a ação humana. E aí nós temos essencialmente a ética e a política. E por fim, no terceiro, a ideia de um ramo que seria poético, ou aquilo que é factível, que dirige a capacidade, sobretudo humana, de fazer e de criar as coisas. Então, a capacidade humana de criar coisas estaria dentro dessa categoria poética. Esses três blocos, alguns preferem classificar ainda que a lógica, a disciplina lógica, seria um terceiro tipo de conhecimento. Perdão, um quarto tipo de conhecimento, ou ele entraria, né, num desses dois anteriores. Fica aí a discussão. A lógica, portanto, estaria, por exemplo, próxima à matemática. E, basicamente, a lógica é como nós ordenamos as coisas. Uma outra importância, e eu vou ficar apenas nesse vídeo, nessa indicação desses três ramos do Aristóteles, e, obviamente, vou deixar uma descrição aqui no vídeo, mas desses três campos, com este quarto aí sendo a lógica em separado ou não, nós temos toda a estrutura do conhecimento contemporâneo. Entra todo ele aí. Por exemplo, a física, a psicologia racional estava dentro, o livro De Anima estava dentro da obra Física de Aristóteles. Só para a gente entender que às vezes, como assim? Eu pensaria que a obra Psicologia estaria dentro da poética, enfim, isso também é objeto de conversas outras, para nós compreendermos como que Aristóteles então articula para fazer esses arranjos. Por hoje é só, não vou adentrar, por exemplo, em falar propriamente da lógica ou propriamente da metafísica, vou fazer isso em outros vídeos. Muito obrigado por sua atenção e até um próximo vídeo aula.